E eu creio que o que nós vivemos hoje aqui no momento de louvor e nesse início de momento de oração, eu creio que é uma preparação para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Nessa noite, na nossa escola de oração, eu quero dizer que também nós estamos aqui numa escola de guerra. Amém? Eu não sei porquê, queridos, mas sempre que eu penso em oração, eu penso em guerra, eu penso em batalha, eu penso em luta. Talvez seja porque a maioria das vezes que eu oro é para fazer isso. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos deu armas espirituais. E a palavra diz que elas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Aleluia. Glória a Deus. E sim, queridos, a oração, ela tem a sua, digamos assim, o seu papel no nosso relacionamento com Deus, crucial, principal. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Através da oração nós também podemos louvar a Deus. Eu não sei se você costuma fazer isso, mas quando você estiver orando, tira um tempo para louvar a Deus também na sua oração. Não estou falando de uma canção, mas de adorá-lo, de engrandecê-lo, de exaltá-lo. Existem, enfim, as orações que a gente faz para pedir pelas nossas necessidades, mas eu quero falar hoje aqui sobre algo mais profundo com você. Amém? E eu creio em nome de Jesus que nessa noite nós vamos receber ferramentas e armas poderosas. Amém? Porque o Senhor, eu estava falando isso aqui domingo com a igreja, o Senhor ele não nos chamou para inércia, mas o Senhor nos chamou para atividade, trabalho. Como filhos de Deus, como reis e sacerdotes, profetas do Altíssimo, querido, nós temos muito trabalho a fazer. Amém? Mas glória a Deus que nós não fazemos isso sozinhos. Nós contamos com a ajuda do Senhor. E eu quero falar um pouco com você hoje, nessa noite, sobre isso. Porque quando nós oramos, não é uma simples atitude que começa em mim. Mas a oração é digamos assim, é um trabalho que eu, junto com o Senhor, através do Espírito Santo, cooperamos para que a vontade dele seja feita. Amém? Uma oração sem a ajuda do Espírito Santo, e a gente vai ver isso hoje aqui, é uma oração vazia. Nós vamos ver aqui hoje, à luz da palavra, que nós precisamos e necessitamos da ajuda do Espírito Santo em nossas orações, em nossas intercessões, porque nós não podemos e não devemos fazer isso sozinhos. Nós estamos trabalhando e cooperando com os céus para trazer à existência aquilo que não existe. Amém? A oração é uma das principais formas de ativar a nossa fé através da palavra de Deus para trazer à existência aquilo que não existe. Quando alguém está enfermo e você ora por esse enfermo, você está aplicando a sua fé na palavra de Deus, porque ela declara que a vontade de Deus é que todos sejam curados. Você aplica a fé na palavra de Deus através da oração, guiado e empoderado pelo Espírito Santo. Então é um trabalho conjunto. A fé é ativada, mas a fé ela vem à tona por conta da palavra de Deus que traz a fé. E através da oração, eu simplesmente verbalizo e trago à existência. A gente vai ver nessa noite como é importante. Todos esses pontos, embora simples, são muito importantes. O ato de orar, o ato de falar, o ato de verbalizar, alinhado com a palavra e com o Espírito Santo, para trazer à existência coisas que não existem ainda.
Porque as nossas batalhas, como eu disse, querido, elas são vencidas com armas espirituais, não são armas naturais. Existem batalhas que você não vai precisar de dinheiro para vencer, que você não vai precisar de contato, de influência, de ser conhecido. Existem batalhas que você vai vencer na oração. Eu diria que a maioria das nossas necessidades e de tudo o que nós precisamos, nós devemos começar na oração. Amém? Então, quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 4, no versículo 13. Entendo o que eu vou fazer aqui nessa noite, querido. Eu parei tudo, nós vamos entrar na palavra, e eu preciso que você preste atenção em cada uma das palavras que eu vou compartilhar com você nessa noite. Não preste atenção só naturalmente, mas fica ligado no seu espírito, amém? Para receber revelação também. E no final, baseado, alicerçado em tudo que nós vamos ouvir aqui, nós vamos voltar a nos mover em oração. Porque, querido, você não precisa de uma preparação emocional para entrar num lugar de oração. E você vai aprender isso hoje aqui nessa noite. Porque muitas vezes nós tendemos, né, a pensar que, meu Deus, né, eu vou para uma escola de oração, eu vou para uma vigília, eu vou para um lugar onde nós vamos, né, mover o Espírito. E ok, sempre tem louvor, e glória a Deus pelo louvor, né? A gente sempre começa todas as nossas reuniões exaltando aquele que é o motivo de nós estarmos aqui, amém? Mas eu quero quebrar esse mito em nome de Jesus na sua mente. Talvez ele não exista, talvez quem está assistindo aqui tenha isso na cabeça. Muitas vezes eu já passei por isso, aonde eu sinto que para entrar num lugar no Espírito, é como se eu tivesse que trilhar um caminho. Eu sei que existem lugares no Espírito que sim, né, eu vou trilhar, eu vou estar ali orando, o Espírito Santo vai me guiando pela palavra, me revelando e me mostrando, ora por isso, ora por aquilo. Mas eu estou falando do lugar de oração, do lugar onde eu entro e eu sei que Deus está ouvindo e a oração está sendo eficaz e a palavra ela não está batendo no teto nem está caindo no chão, mas ela está indo adiante. Eu não preciso fazer força, eu não preciso gritar, eu não preciso esperar sentir alguma coisa, mas nós vamos ver à luz da palavra que isso precisa partir de um lugar de convicção. Eu creio, querido, que quando isso estiver consolidado, alicerçado na sua mente e no seu coração, no seu espírito, nunca mais você vai ter dificuldade de entrar rapidamente aonde você precisa entrar. Eu não estou falando de um espaço físico, mas eu estou falando no lugar no espírito, de oração, de intercessão, de alcançar aquilo que precisa ser alcançado, de ter fé o suficiente para trazer à existência, para crer e ter certeza, está feito. Eu orei, eu declarei, está feito. Quantos já ficaram inseguros com as suas orações? Seja sincero. Eu já fiquei, muitas vezes. Acredito que todo mundo já passou por isso. Porque a nossa mentalidade humana, ela pensa, né, nós que fomos alvos da graça, mas às vezes nós continuamos a pensar no modo antigo de viver, onde eu preciso fazer alguma coisa para merecer ser atendido nesse nível de oração que eu vou fazer agora. Você fez isso pela salvação? Sim ou não? Você fez isso para o batismo com o Espírito Santo?
precisou fazer força, precisou, né? Igual tem pessoas que pensam, né? Preciso buscar. Não precisa buscar, Jesus disse, precisa pedir. É só pedir. Salvação, crê no coração, confessa com a boca, pum, salvo. Imediatamente. Batismo com o Espírito Santo, depois da salvação, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Toma, recebe, meu filho. Seja cheio do Espírito Santo. Oração por um enfermo. Meu Deus, eu tenho que me preparar. Você se preparou para a salvação? Você se preparou para ser cheio do Espírito Santo? Você fez alguma coisa para merecer? Oração não é sobre merecimento, mas é entender o lugar que eu ocupo. Quem eu sou hoje em Cristo Jesus? A autoridade que eu tenho e a posição que eu tenho. Porque oração, querido, precisa ser algo em você que precisa estar consolidado, alicerçado de uma certa forma em que você está sempre pronto. Não estou falando sobre ter vontade. Nem sempre a gente tem vontade de orar, mas não é sobre vontade. É sobre entender que eu posso, que eu devo, que tem um lugar que eu posso entrar, eu acesso a Deus e Ele me ouve. E isso não demora muito tempo para acontecer, né? Porque não é, eu fico lá até cansar Deus, ou até cansar o anjo, né? Ou até fazendo força. Não, querido. O véu foi rasgado, o acesso está livre. É só entrar. Amém? E nós precisamos estar sempre prontos, porque a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela deve fazer parte da cultura das nossas vidas. É a cultura da igreja, é a cultura do reino de Deus. Orai sem cessar. Estou no trabalho, estou orando, estou dirigindo, estou orando. Oração não é necessariamente algo que vai ser sempre espetacular ou espetaculoso, né? Aqui na igreja, né, a gente aproveita, né, o louvor, o som está alto, eu grito, pulo e tal. Mas com a mesma autoridade, com o mesmo acesso, com a mesma convicção, eu posso estar na academia, levantando o supino. Eu estou dirigindo o meu carro e o Espírito Santo tá movendo, está revelando, está falando. Eu estou lá trabalhando, mas eu estou ligado com o Senhor. Amém? Não existe hora, não existe lugar, qualquer hora, pum, vai. E por que eu estou falando isso, querido? Porque, como eu disse, hoje vai ser uma escola de oração / escola de guerra. Porque temos batalhas a vencer, como filhos de Deus, temos diversas responsabilidades incumbidas pelo Senhor. Pregar o Evangelho, orar pelas autoridades, orar pela igreja, orar pela família, ser um exemplo na fé, no amor, na conduta, ser um exemplo no trabalho, ser paciente, ser cheio de alegria, ser generoso. Enfim, tem muitas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Em todos os lugares em que estivermos, tenha certeza, Deus tem uma expectativa que naquele lugar você vai fazer alguma coisa para Ele. Na sua casa, o Senhor tem expectativas que você vai fazer alguma coisa para Ele no seu lar. Amém? Na casa de Deus, no seu trabalho, na rua, onde estivermos. E eu pedi para você abrir aqui em Neemias, e a gente vai ler aqui Neemias 4, de 13 a 17, que diz o seguinte: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Grave bem isso, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês.
Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Aqui, queridos, é quando Neemias volta a Jerusalém para reconstruir as muralhas. E, lógico, ele encontra resistência naquele lugar. Ele fica sabendo de que estavam preparando um ataque. E, nesse momento, ele prepara todo o povo que estava envolvido na obra. Na verdade, todas as pessoas estavam envolvidas, desde os oficiais, os nobres, até, enfim, todos os níveis sociais ali da cidade de Jerusalém. Os judeus que moravam naquela cidade estavam envolvidos naquela obra. E Neemias convida esses homens a manterem prontidão, que mesmo enquanto eles estivessem trabalhando, especificamente os que carregavam materiais, com uma mão eles estavam trabalhando, mas com a outra mão, a espada ela não ficava na bainha, embanhada, não, ela tinha que ficar na mão, preparada, para nem precisar ter o tempo de tirar a espada tinha que ficar na mão. E alguns oficiais, eles ficavam o dia inteiro, de prontidão, preparados com espadas, com lanças e com arcos. E o interessante, queridos, é que quando eu li essa passagem, o Senhor conectou isso lá com Efésios, no capítulo 6, quando o Senhor fala, não vou abrir aqui agora, a gente não vai ter tempo para isso, mas em Efésios 6, quando o Senhor fala sobre a armadura de Deus, o Senhor fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor fala sobre a oração incessante no Espírito, que eu gosto de visualizar aqui, para completar a armadura, como se fosse uma lança ou um arco. A lança na antiguidade, eram lanças muito grandes, 3 metros, 4 metros, 5 metros, para poder atingir o inimigo à distância. A espada era uma arma de combate de luta mais corpo a corpo, mais próxima. E em Efésios vai dizer que a espada, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Espada é uma arma de ataque, que serve para atacar. Uma lança é uma arma de ataque. Uma flecha, um arco, é uma arma de ataque. E quando eu leio essa passagem, o Senhor ministra a nós nessa noite que nós precisamos ser aqueles que vão estar sempre de prontidão. A oração que sai da nossa boca, que precisa ser alinhado com a palavra de Deus, ela precisa estar sempre pronta para ser usada. Assim como esses trabalhadores que estavam com a espada na mão, com a arma na mão, eu preciso estar sempre com a palavra pronta. Aonde? Na minha boca. Lembra que Jesus, em Apocalipse, ele se revela como aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 lâminas. E eu acho isso lindo, querido, porque no reino de Deus, na nova aliança, nesse novo reino que nós fazemos parte, a palavra vai dizer que as armas que nós temos são armas espirituais e são poderosas em Deus. Amém? Então, nesse nosso novo modo de viver, com a autoridade que temos, com o acesso que temos, nós não precisamos usar a nossa força física para vencer o que nós precisamos vencer. Nós não precisamos usar de violência física, como na antiguidade foi usado, mas com as nossas armas que são poderosas em Deus, através da palavra de Deus, eu posso desfazer o que precisa ser desfeito, eu posso
desmontar fortalezas, eu posso desmontar falsos argumentos, eu posso desmontar mentiras, eu posso desmontar ciladas do maligno, eu posso curar enfermos. Porque a principal arma no reino de Deus, querido, é a comunicação. Pega isso que eu estou falando para você. Você não precisa de influência. Você não precisa de violência. Você não precisa dos contatos certos. Você precisa da espada na boca. Porque Jesus, querido, ele vencerá as suas batalhas exatamente dessa forma. A palavra diz lá em Apocalipse que ele vai, lá na batalha de Armagedon, ele vai desmontar todos os exércitos com o quê? Com apenas um sopro da sua boca. Com apenas a palavra que sai da sua boca. Querido, Deus criou o mundo com a palavra. Deus desfaz as obras do diabo com uma palavra. Deus cura um enfermo com uma palavra. Deus abre o mar com uma palavra. Deus faz o impossível com uma palavra. E assim como o Senhor, você também precisa se manter sempre pronto com a espada, com a língua afiada, para trazer à existência o que precisa trazer à existência, com a prontidão da palavra de Deus na sua boca. Comunicação no reino de Deus, querido, é essencial. Amém? Comunicação, palavra falada. Foi assim que Deus criou o mundo, é assim que Deus vence batalhas. E como é que você vai fazer? Exatamente da mesma forma. Por isso que oração é uma arma afiada na sua boca. Eu costumo visualizar que as nossas palavras, elas são como documentos assinados, decretos. Por isso você não pode ficar falando besteira. Por isso você não pode ficar falando o contrário da fé. Por isso você não pode reclamar. Por isso você não pode murmurar. A sua boca, ela é uma arma. Ela precisa ser afiada. Por quê? Porque aquilo que você fala tem poder, tem relevância para a sua vida. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Não, eu acho que essa cura, viu, não consigo nem falar a palavra doença. Eu acho que essa doença, que essa coisa veio de Deus, que está me provando. Mas o meu trabalho é muito difícil. Não, mas na igreja... Não, querido. Sua língua tem que ser uma espada afiada. Porque quando a sua boca é usada para outras coisas, que não aquelas que o Senhor desenhou a sua língua para fazer, que é o quê? Bendizer, declarar a palavra, abençoar. O Senhor fala, abençoeis, não amaldiçoeis. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, não tem uma palavra torta. Que da sua boca não saia maldição, mas saia bênção. A palavra vai dizer, não pode da mesma boca sair água doce e água amarga. A sua boca é arma, a sua boca é instrumento. A sua boca é algo que Deus desenhou, assim como a boca dele. Haja luz e houve luz. Levanta e o coxo levanta. Vê e o cego vê. E da mesma forma o Senhor nos chamou para isso, querido. Diante das impossibilidades, a minha boca não vai falar impossível, mas a minha boca vai falar é possível no nome de Jesus. Diante da enfermidade, a minha boca não vai reclamar, mas a minha boca vai dizer, seja curado em nome de Jesus. Quando eu estiver enfrentando problemas em relacionamentos, eu digo relacionamentos por aí, seja na igreja, seja no trabalho, aonde for, eu vou me lembrar da espada afiada,
A minha luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. A minha luta não é com o meu irmão, a minha luta não é com o meu chefe, não é com o meu vizinho. O meu inimigo é Satanás. Pastor, mas você não conhece. O meu inimigo do trabalho, não consegue nem chamar de amigo do trabalho. É o meu inimigo do trabalho. Não deixa perder a lâmina da língua não, querido. Quando você faz isso, perde o fio, fica cego. Mas a sua boca precisa o quê? Declarar bênção. Porque é através da boca que a palavra declarada em fé, avivada pelo Espírito Santo, vai ser recebida nas regiões celestiais. E os anjos do Senhor vão entender, é palavra de Deus e promessa de Deus é sim e amém. Então a palavra vai adiante e vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. O Senhor, querido, nos chamou para lutar guerras e vencer batalhas, mas não é com a força do braço, é com a palavra que sai da sua boca. A oração, como eu disse lá em Efésios, ela é uma lança. E lança, eu gosto muito de filme épico, medieval, essas coisas. Senhor dos Anéis. E se você já assistiu o Senhor dos Anéis, a batalha dos 5 reinos élficos. Tô brincando, gente. Mas é porque tem uma cena que é maravilhosa. Porque vem um exército com o escudo, todos enfileirados e alinhados. E quando o inimigo, os orques, começam a chegar muito perto, eles simplesmente colocam a lança na frente, e é uma lança de 5 metros de comprimento. E o inimigo não consegue nem chegar perto, porque a lança já atinge ele de longe. Sem falar dos arqueiros, né, que lança daqui e acerta o cara lá na frente. O Senhor nos chamou para ser esses guerreiros. Amém? Às vezes não, na maioria das vezes, a gente só corre para oração quando o inimigo já tá no nosso cangote. Quando ele já deu um mata-leão no pescoço. Quando ele já entrou dentro da minha casa e já arrumou confusão. Quando ele já lançou dardo e seta inflamado e já está minando a minha fé. A gente espera só quando a situação está muito ruim para puxar a espada, que nem estava na mão, estava guardada. E querer começar a desfazer o que o inimigo fez. Glória a Deus, ok. Pelo menos você tem a espada, querido. Mas o Senhor, Ele nos chamou para um lugar mais excelente. Eu creio que se orássemos mais, eu tenho certeza, teríamos menos batalhas. Não vou dizer que teríamos menos batalhas, mas venceríamos um pouco mais antecipadamente. Pensamos que a oração é o último recurso. Quando eu não consigo mais, quando eu já tentei os meus contatos, quando meu dinheiro acabou, quando as minhas forças acabaram, agora é só Deus. Pastor, agora é só, ora por mim, pastor. Não que você não possa pedir para orar por você, não tem problema. Mas eu estou ilustrando aqui que eu estou falando de coisas que eu também faço, querido. Nós tendemos a fazer isso. Mas se entrarmos nesse lugar de excelência, de preparo que o Senhor tem para nós, e que nós vamos enxergar aqui à luz da palavra hoje, muitas vezes não seríamos pegos de surpresa, mas estaríamos prontos. E mesmo que o inimigo se aproxime, ok, Senhor, eu tenho as armas, elas estão prontas, a palavra está na minha boca, bênção está na minha boca, vida está na minha boca. Quando o inimigo se aproxima, eu não vou, meu Deus, que luta, que batalha, o que está acontecendo? Não, está afiada, eu estou pronto, eu tenho vida na boca.
Eu tenho fogo na minha boca. Amém? Em Romanos 8, 26, 27, querido, abre aí comigo, por favor. Romanos 8, 26, 27. Eu acho essa passagem muito interessante. Eu não sei se você já percebeu isso que o apóstolo Paulo fala, mas olha o que ele diz. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Ponto. E o apóstolo Paulo declara: pois não sabemos como devemos orar. E eu já li essa passagem muitas vezes, mas teve um momento que o Espírito Santo, sabe, quando ele dá aquele highlight nessa passagem, e simplesmente isso saltou aos meus olhos e o Senhor me mostrou, o apóstolo Paulo, ele não disse, vocês não sabem orar. A igreja de Roma não sabe orar. Ele disse, pois não sabemos. Pois, quem é o verbo aqui é nós. Sujeito, na verdade, desculpa. Nós não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E o que nós aprendemos aqui, queridos, com essa palavra, a prontidão da oração, querido, também vai partir do entendimento de que a oração também é algo que eu faço na dependência total e completa do Espírito Santo. Eu preciso me encher da palavra, eu preciso me encher de fé, eu preciso me armar com a palavra, eu preciso me armar com a fé, eu preciso manter as minhas armas afiadas, forjadas, prontas. Mas lá em Efésios diz que a espada é do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, ela é do Espírito. E aqui em Romanos vai dizer que o Espírito é que intercede da maneira perfeita por nós, porque nós não sabemos como orar adequadamente. Intelectualmente, ok, nós sabemos como orar e lógico, nós começamos desse lugar, mas como eu disse no início, é um trabalho de parceria, porque eu não acesso ao Senhor pelo meu intelecto. Eu tenho acesso ao trono de Deus porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Eu não vou lá fisicamente, eu não pego um elevador e subo até o trono. É através do Espírito Santo que eu tenho esse acesso. Então, sem o Espírito Santo, a minha oração não chega até o trono de Deus. Sem o Espírito Santo, eu não tenho comunicação com o Pai. Então, eu dependo completamente desse canal. Não tem um elevador que me leva direto para o trono. O que me leva é o Espírito Santo. Por isso é Ele que nos ajuda em nossa fraqueza. Por isso que é por meio dele que eu faço uma oração que o Senhor, que o céu vai corresponder e vai ouvir. E o interessante é que a gente vê esse mesmo comportamento sendo declarado pelo nosso Senhor Jesus. Ele mesmo declarou lá em João, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. Até o próprio Senhor Jesus disse: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu falo o que eu ouço o Pai falar. Eu me guio naquilo que o Espírito Santo, que o Pai me concedeu, me direciona.
Eu não faço por minha própria conta, quanto mais nós, pequeninos do reino do Senhor, não deveríamos fazer da mesma forma e entender que, ok, não é pelo que eu aprendi, não é pelo que eu sei, mas é por aquilo que eu tenho no meu espírito, aquilo que foi revelado no meu espírito, aquilo que o Senhor me deu, a posição que Ele me deu, a autoridade que Ele me deu, tudo, querido, é por causa dEle, é Ele que enche, é Ele quem completa, é Ele quem ajuda, é Ele quem fortalece, é Ele quem revela, é Ele quem confirma, é Ele quem dá o acesso. E eu sou apenas o agraciado de ter sido salvo, cheio do Espírito Santo, e através do Espírito poder acessar o trono da graça, e através da sua palavra, poder vencer as batalhas, através da sua palavra, poder receber cura no meu corpo. Através da palavra que Ele colocou na minha boca, abençoar a minha família, mudar a realidade da minha casa, abençoar a minha igreja e junto com os meus irmãos, construir o reino de Deus juntos em oração. Orando pela minha cidade, mesmo no cenário mais adverso, pela oração por esse lugar que o Senhor construiu para mim, eu posso abrir a minha boca e abençoar a cidade do Rio de Janeiro, e ela vai ser abençoada. Não importa a realidade. Eu posso olhar para a minha nação, um país de mais de 220 milhões de pessoas, a quinta maior nação do mundo em território. Mas se eu dobrar o meu joelho, se eu abrir a minha boca e começar a usar a espada, começar a usar a minha lança, começar a usar o meu arco, começar a orar e declarar a palavra de Deus, a mesma intensidade que ela tem no meu corpo, ela vai ter na minha casa, ela vai ter na minha cidade, ela vai ter na minha nação. Porque não é sobre quem eu sou, a minha influência, ou o meu acesso, o meu poder, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Não, é por causa dele, porque da minha boca saiu a palavra dele. E quando a palavra dele sai, não tem nada que segura, ela vai adiante. Então, por mais, querido, que eu seja pequenininho, pequeno, o menor do reino, a palavra que sai da minha boca não é minha, mas é do Altíssimo. E ela é embebida na unção do Espírito Santo, não porque eu sou maravilhoso, mas porque eu fui alcançado pela graça. Eu tenho o Espírito Santo. E mesmo na minha fraqueza, como Paulo disse aqui em Romanos, mesmo na minha fraqueza o Espírito intercede por mim, mesmo que colocando na minha boca palavras que não podem ser expressadas pelo entendimento humano, que é a oração em línguas. Algumas versões vai trazer gemidos inexprimíveis. Gemidos, palavras que não podem ser expressadas pelas palavras inteligíveis, humanas. E por fim, querido, Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 18 vai dizer: há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a palavra declara: a oração de um justo
A oração daquele que foi justificado. A oração daquele que antes era miserável, pobre, cego e nu, e recebeu a graça da salvação e a plenitude do Espírito Santo. A oração desse cidadão dos céus, ela é poderosa, ou seja, ela tem poder. O que é poder? É habilidade. É habilidade para realizar qualquer coisa. A sua oração tem poder. A sua oração é uma dinamite poderosa. Ela tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias, coisas fora do seu alcance, coisas fora do nosso alcance natural. Ela é poderosa e ela é eficaz. Ela alcança o resultado. Ela tem resultado. Amém? E olha como ele conclui essa passagem dizendo: Elias era humano como nós, igual a mim e você, de carne e osso, de emoções, de cansaço, de vontade de dormir, de necessidades humanas, necessidade de comer, de beber água e outras mais, humano como você. Mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos, poderosa e eficaz. Ele orou para não chover, e só não choveu. Ele orou novamente, houve chuva, mas não só chuva, a terra produziu fruto de novo. Por que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, colocou esse exemplo aqui na palavra, querido? Porque você é o justo, que tem o acesso para ter uma oração poderosa e eficaz. Ele te comparou com Elias, da antiga aliança, que era humano igual a você, numa aliança inferior à sua. Você é humano igual a Elias, mas está na aliança superior. Jesus diz que o menor no reino é maior do que qualquer um da antiga aliança. Você está na nova aliança. Acesso superior, autoridade superior. Poder superior e eficácia superior. E quando orou, enviou chuva, mas não só caiu chuva, a terra produziu frutos. Por quê? Porque a oração é eficaz. Quanto mais eu e você, queridos, na hora que eu quiser, na hora que eu precisar, seja no meio da rua, seja em casa, seja no momento mais difícil, não precisa ser na igreja, seja, acabei de bater o carro, aconteceu comigo essa semana, foi essa semana? Semana passada, foi de leve, foi só eu dei um esbarrão, me distraí na senhora. Em qualquer lugar, em qualquer hora, o que vai sair da minha boca? Espada. O que vai sair da minha boca? Louvor. Eu não vou trazer à existência o que eu não devo trazer à existência. Porque o Senhor tornou a minha boca poderosa e eficaz no nome de Jesus, para trazer a realidade do céu, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o meu bairro, sobre a minha cidade, sobre a minha nação, sobre toda a terra. Quando a palavra, querido, te encoraja que se façam orações e súplicas pelos que estão em posição de governo, orem pelas suas autoridades para que te vá bem, é porque o céu entende e conhece o poder que o Senhor colocou na sua boca. Você acha que por que o Senhor te convidou a orar por nações? Porque o Senhor, Ele nos convida a orar pelas mais altas autoridades. Por que Deus, Ele te deu isso?
Por que que o Senhor te deu essa responsabilidade? Ele diz, se você orar pelas suas autoridades, tudo vai ficar bem. Se você orar pelas esferas de governo, pela sua nação, por regiões, por localidades, por pessoas, se você orar, vai ficar bem. É porque, querido, simplesmente, se Ele te deu essa responsabilidade, se Ele te chamou a fazer isso, é porque o céu está declarando, a sua oração tem poder para cobrir uma nação. A sua oração tem poder para influenciar governos. A sua oração, ela tem poder para ressuscitar mortos. A sua oração tem poder para curar câncer. E não diz, a palavra não especifica. Se é estágio 1, 2, 3, eu não sei quantos estágios tem. Ah, pastor, mas é terminal. Ok, a palavra não deu limite. Ela só abrangeu, dizendo que Ele é poderoso para curar todas as enfermidades. A única coisa que limita o agir e o operar de Deus, querido, é que as palavras não estão saindo da nossa boca. Os decretos não estão sendo feitos. A palavra não está sendo enviada para alcançar o objetivo. Mas como está escrito lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo precisa orar, o povo precisa clamar. Fica de pé no seu lugar, querido. Eu oro em nome de Jesus, que a palavra que eu te dei nessa noite tenha afiado um pouquinho a lâmina da sua língua. Amém? Tenha alongado um pouquinho a lança que precisa estar nas suas mãos. Tenha preparado o seu arco. E nós vamos orar agora. Amém? Mas nessa noite eu queria que nós orássemos por algo específico, né? Eu falei, né, abrangentemente sobre muitas coisas. Mas nessa noite nós vamos entrar nesse lugar de oração, que, como eu disse, querido, para você, não é sobre quem você é, sobre quem Ele é. Então entra com ousadia, por isso que a palavra fala que pode entrar com ousadia. Então mete o pé na porta e entra com força. Não espere eu ficar te estimulando para orar fervorosamente. Já entra orando fervorosamente. A igreja precisa alcançar essa maturidade, querido. Aonde o pastor não precisa ficar, vamos lá, igreja, vamos orar. Não, querido, já entra com o pé na porta. Meu sonho é todos os cultos, em todas as igrejas do United, quando o pastor falar orar, a igreja já faz assim, ó, igual um exército, já entra com força. Quando a palavra diz que Elias orou fervorosamente, no original do grego, essa palavra fervorosamente tem um significado muito interessante. Ela significa entrar no lugar de oração, especificamente quando se não tem uma sinagoga. Era algo da cultura judaica. Quando não tinha uma sinagoga perto, eles procuravam geralmente um lugar com água, um riacho, uma lagoa, um lugar calmo e quieto, para que ali naquele lugar ele entrasse no lugar de oração. Lembra, você está na nova aliança. A gente não precisa procurar lugares. No Espírito, nós entramos agora. E nós vamos orar nessa noite pelo ministério da Igreja United. Amém? Vamos orar pelos nossos apóstolos. Vamos orar pelos pastores de campos. Por nossas igrejas, para que as nossas igrejas sejam fortalecidas. Para que as nossas igrejas sigam saudáveis, fortes, avançando, crescendo, multiplicando. Vamos orar pela visão que o nosso apóstolo tem trago para nós, de que nos próximos anos plantaremos outras 100 igrejas. Aos olhos humanos, eu humanamente, e eu sei que ele também, a gente pensa, não sei como vai acontecer,
Mas quando fechamos os nossos olhos e entramos no lugar do Espírito, é só eu crer e declarar: está feito. É só a palavra sair da boca, ela vai adiante. Não vamos precisar nos preocupar. E por último, orar pelas famílias da nossa igreja, querido, para que o Senhor fortaleça cada vez mais as famílias de todas as nossas igrejas. Amém? Então feche seus olhos agora, comece orando em línguas. Vamos entrar nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Robroste cancela ramanaye tsolorododoce. Shekaramananse kate solorododoso. O ramanda kate solte cancela ramananse. O redecanda de amanasto colorodoce. O Senhor Jesus, nós entramos agora com ousadia, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos entregou uma arma poderosa, a nossa oração, Pai. E nessa noite nós entramos com ousadia e fé, Pai, para clamar e orar, interceder pelo ministério da Igreja United, Senhor. Começamos orando nessa noite pelos nossos apóstolos, Pai. Senhor, nós somos gratos porque, Senhor, o Senhor levantou e enviou os melhores que o Senhor poderia ter levantado e enviado para essa nação, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo apóstolo Josh, pela apóstola Hannah, Senhor. Um homem, uma mulher com um coração tão humilde e submisso ao Senhor. Nós te louvamos e nós te adoramos pela autoridade, pelas autoridades que o Senhor estabeleceu sobre essa casa, sobre essa igreja. E nós declaramos bênção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre a casa e sobre a família. Declaramos a paz do Senhor, Pai, sobre a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos saúde. Saúde, Senhor, sobre as crianças, ó Pai, sobre os seus filhos, que eles continuem a crescer, Senhor, saudáveis não apenas no corpo, mas cada vez mais fortes e fortalecidos no Espírito, Senhor. Oh Deus, sou Ramanasse Kate, lererei sotolorodoso. Oh Deus, em nome de Jesus, como aqueles que estão debaixo da liderança dos teus servos, Pai, nós oramos, ó Pai, por Judá, por Sofia, Senhor, pela Olívia, pela Emma, Senhor, que eles continuem a crescer em estatura, em graça, em sabedoria. Ou que cada vez mais sejam crianças cheias de sabedoria, cheias de graça, cheias de alegria, providas, ó Pai, cheias do Espírito Santo, firmadas, ó Pai, firmadas no Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, a casa dos nossos apóstolos. Nós declaramos: aquela casa é abençoada, aquela casa transborda, Senhor, aquela casa transborda da presença, aquela casa transborda da unção, aquela casa transborda da alegria. Oh, aquela casa é guardada pelo Senhor. Os teus anjos estão lá, Senhor, dia e noite, de prontidão, Senhor, guardando, servindo e protegendo os teus filhos. Oh, Rabanassi andekate, celerede canta lararasse. Oh, Senhor, aquela casa, Senhor, oh, é cheia, é transbordante de vida. Aquela casa é próspera. Aquela casa transborda prosperidade, eles são supridos em tudo, Senhor, em nome de Jesus.
Oramos, Pai, para que eles continuem sendo fortes, ousados, corajosos como são, para liderar esse ministério, Pai. Para liderar, ó Deus, essa igreja na unção e no poder do Espírito Santo, cada vez mais com visão fresca. Oh, em nome de Jesus, renove as suas forças, renove as forças dos braços, renove as forças das pernas. Oh, renove, Senhor, o óleo, renove o fogo, renove a visão, oh, renove a unção. Oh, em nome de Jesus, eles vão continuar correndo sem se cansar. Oh, eles vão continuar avançando até alcançar as alturas. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim declaramos também sobre a casa dos nossos apóstolos, Senhor, Rodrigo e Jéssica. Declaramos em nome de Jesus bênção, Senhor, declaramos em nome de Jesus bênção, bênção, bênção sobre a casa, bênção sobre a mente, bênção sobre o corpo, bênção sobre o espírito, oh, transbordantes de bênção, oh, em nome de Jesus, transbordante de bênção, Pai. Oh, Senhor, sobre a casa, Senhor, essa casa, a casa dos Ribeiro, dos apóstolos Ribeiro, Senhor, é uma casa abundante, é uma casa abundante, oh, é uma casa superabundante, é uma casa superabundante. Oh, Senhor, declaramos sobre a vida da Eva, Senhor, ela também continuará crescendo em graça, ela continuará crescendo em sabedoria. Oh, Senhor, que o Senhor continue trazendo saúde, provisão. Aleluia, aleluia, Senhor, nós honramos os cabeças dessa casa, Pai. Nós honramos, ó Pai, os cabeças dessa casa e oramos agora por todos os pastores de campos. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, essa igreja é chamada Igreja United, é a igreja unida, unidos numa só visão, uma só igreja, um só propósito, um só chamado, Pai. Oh, Ramanaste quererei shotsoto colorodoso. Oh, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos os pastores de campos, eu declaro abundância, abundância. Oh, Igreja United, você já tem, Igreja United, todas as igrejas, todos os campos, vocês têm pastores abundantes, superabundantes em tudo, abundantes em tudo, providos em tudo, cheios, plenos. Oh, cheios, plenos, pastores de campos, cheios e plenos, que vão liderar as igrejas com unção e com ousadia. Oh, que vão liderar as igrejas, não vai lhes faltar nada, não vai faltar nada aos pastores de campos, porque eles serão plenamente cheios e eles vão transbordar sobre as igrejas, transbordar em seus bairros, transbordar. Oh, igreja, você precisa entender esse mistério, porque quando o pastor transborda, a igreja transborda. Quando o pastor transborda, a igreja transborda. Oh, fiquem prontos, tempo. Oh, vocês vão provar de unção que nunca provaram. Pastores transbordantes, cheios do óleo, cheios da unção, cheios do poder, cheios da ousadia, cheios de coragem. Oh, plenos, providos
providos, cheios, abençoados, abençoados por onde eles forem, aonde eles forem, o que eles tocarem, o que eles fizerem, será abençoado, multiplicado, ou medida transbordante sobre as igrejas. Oh, eu declaro uma medida transbordante sobre as igrejas. Vamos, querido, receba no seu espírito, para o seu campus, para a sua igreja. Receba no seu espírito medida transbordante. Oh! Oh, Senhor, nós cremos, nós recebemos e nós celebramos, Pai. Oh, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre todas as famílias da Igreja United. Aleluia. Sobre cada casa, sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada filho, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus lares fortes e inabaláveis. Eu declaro homens fortes e inabaláveis em nossas igrejas. Eu declaro mulheres fortes e inabaláveis em nossas igrejas. Eu declaro filhos fortes e inabaláveis em nossas igrejas. Os nossos filhos não serão roubados pelo mundo ou por Satanás, mas eles florescerão na casa do Senhor. Oh, os nossos filhos, oh, as crianças, oh Pai, os jovens da nossa casa, eles florescerão nos átrios do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, as nossas casas e as nossas famílias são supridas, são abençoadas. Oh, o maligno não toca. Pelo contrário, Senhor, as nossas casas serão tão fortes, tão ungidas, tão providas, tão plenas, ó Pai, que não será um maligno que as tocará, Senhor, mas as nossas casas serão tão fortes que elas desfarão, Senhor, as obras do maligno. Eu creio, Senhor, e profetizo outras famílias, ou em cada casa, Senhor, em cada casa, o seu ao redor, o seu derredor será impactado, querido. A sua casa é lugar de plenitude. A sua casa é lugar de plenitude. As nossas casas são lugares de plenitude. São lugares guardados e preciosos para o Senhor. As nossas casas são santas. Nossas casas são ungidas. Nossas casas são providas. Nossas casas são armas na mão de Deus. Ramamaste queridos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? E sabe qual é o maravilhoso disso tudo? Que nós temos certeza que Deus ouviu a nossa oração. Não é pelo que eu acho, é pelo que a palavra disse. Então eu tenho certeza que a sua casa é abundante. Eu tenho certeza que o seu lar, querido, é pleno. Eu tenho certeza, as nossas igrejas transbordarão, eu creio. Porque nós oramos unidos como igreja, a palavra foi enviada, é fato, está feito. Aleluia! Aleluia! Amém, queridos?